Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Vamos ver mais dois exemplos. Então imagine uma empresa aérea, né? A empresa aérea tem que fazer o quê? Comprar querosene. Em geral, o preço das passagens ele é fixo, relativamente. Tudo bem, ele pode variar, mas assim, você não pode ficar ele varia conforme oferta, demanda. Você não pode simplesmente pegar o preço do querosene que aumentou e repassar para o cliente. Não vai funcionar. Como em qualquer lugar, ou na maioria dos lugares, os preços deveriam funcionar por oferta e procura. Então, se o seu custo aumentou, você tem que absorver um prejuízo. Se o seu custo se reduziu e você pode vender pelo mesmo preço, ótimo, você aumentou sua margem. Então, imagine uma empresa aérea que ela tem lá o preço da passagem dela, só que ela tem que ter o custo, né, de comprar querosene para colocar nos aviões, né, o combustível dos aviões. Qual que é o medo dela? O medo dela é que os preços, né, do querosene se elevem, o preço do querosene suba. Então o que ele tem que fazer? Olha só, é a mesma lógica do que a gente já viu antes, né? A empresa de aviação, ela vai comprar um produto, que é o querosene, e vai pagar. Então esse preço do querosene, né, talvez você não saiba, mas ele tem dois elementos aí dentro dele, né? Primeiro é o preço da commodity em si, né, do querosene, que varia. Só que esse preço é cotado em dólares. Então, geralmente, esse produto aqui, essa cotação é em dólares. Então, quando você quiser se proteger disso, você fosse o diretor financeiro de uma empresa de aviação, você tem que se preocupar tanto com a proteção do preço do querosene, que é em dólares, e depois tem que fazer um outro contrato para proteger do dólar para a sua moeda. Então, imagina que você está no Brasil, você vai querer proteger em reais. Então, o que vai acontecer? A operação comercial vai ser, eu vou comprar querosene de algum produtor e vou pagar X milhões de dólares lá pelos milhares de litros que eu vou comprar, só que ao mesmo tempo eu vou fazer um contrato forward, que é esse contrato aqui. E esse aqui, agora que eu estou mostrando, é o payoff de uma posição comprada a termo. Então eu estou comprando querosene a termo, é isso que eu tenho que fazer, comprar querosene a termo. Por que é comprar? Olha aqui como as coisas se cancelam. Então, nesse contrato forward, que está aqui, é o payoff do contrato forward, eu comprando querosene a termo, eu vou combinar de pagar o forward price, que vai ser combinado nessa data, e eu vou receber o querosene nessa data, que vai estar valendo S de T, que é o preço spot dele no mercado. Ele pode valer muito mais do que o preço que eu combinei, pode valer muito menos. Não importa, né? O meu payoff desse contrato a gente já sabe. É ST, veja, eu estou mudando os elementos. Antes era dólar, agora é querosene. Daqui a pouco eu vou falar de açúcar. Mas a lógica é a mesma. O payoff da minha posição comprada em querosene é S de tesão menos o preço forward, né? O forward price que eu tinha combinado. Então, como que vai ficar isso aqui? No fim do dia, eu estou comprando querosene, eu vou receber querosene, vou pagar o preço do querosene lá, X milhões de dólares pelo querosene, só que no meu contrato forward eu vou receber, né, por um lado aqui eu vou receber numa perna, né, numa ponta desse contrato, na ponta que eu estou ativo, eu vou receber o querosene, que vai ter o seu valor de mercado, e eu vou pagar esse valor forward price já combinado aqui. Então, quando eu olhar para a operação como um todo, o que eu estou pagando na venda do querosene é a mesma coisa que eu recebo no meu contrato a termo. Então, isso aqui, esses dólares que eu recebi aqui, cancelam esses que eu tive que pagar. E no fim do dia, o que sobrou? O querosene que eu vou receber e o preço forward price que eu já tinha combinado aqui e que estava fixo desde a data T0, que é isso aqui que você está vendo. Esse cara cancela com esse e sobra eu pagando F de T0,T, que é o forward price que eu já tinha combinado. Bom, imagina agora essa situação aqui. Então tem um produtor de açúcar e podia ser um produtor de qualquer outra commodity, podia ser soja, podia ser laranja, podia ser carne, podia ser trigo, enfim. Então um produtor de açúcar, ou qualquer produtor, qual que é o medo dele, né? O medo dele é que ele vai produzir e vender. E ele tem um custo lá de produção e precisa ter o lucro dele. E quando ele entrega lá o produto dele,
ele vai receber nessa data. Se ele deixar para vender no mercado à vista, né, no mercado spot, ele vai receber o preço naquela data, que é o preço spot da data tesão. Só que então qual que é o medo dele? Se chegar nessa data e o preço estiver muito baixo, ele não vai nem conseguir pagar os custos de produção disso aqui. Por outro lado, se o preço estiver alto, ele vai ter mais lucro. Então tem o risco da operação. Só que às vezes o produtor não está interessado em correr esse risco. Ele quer simplesmente travar o ganho dele, ter a rentabilidade dele e tá tudo certo. Ele não quer ficar especulando com o preço de mercado lá do dia. Então, o que acontece? Para ele se proteger, ele tem, né? Ele é dono da commodity, ele é dono do açúcar. Como é que ele vai se proteger? Ele vai vender açúcar no mercado a termo para se proteger de quedas no preço. Então, como que vai funcionar isso aqui? Esse aqui é o contrato forward que ele vai fazer. Então, essa é a operação comercial que ele fez de venda do açúcar. Quando ele entrar no contrato a termo, esse aqui, como a gente já sabe, é o payoff de uma posição vendida a termo. O que vai acontecer? Ele paga, né, o preço spot da commodity do produto lá nessa data. Então ele vai pagar algo aqui que vai valer S de tesão, que é o preço do açúcar na data tesão. E por outro lado, ele combinou nesse dia que para ele entregar e vender isso aqui, ele vai receber o forward price, que é o preço FT0,T, que é o preço já combinado nessa data para ele receber aqui. O que vai acontecer? Quando chegar nessa data, qual que é o meu payoff então dessa operação? Eu vou receber F de T0 e vou pagar ST, então eu vou ficar com essa diferença. E na minha operação comercial, eu entreguei o açúcar e recebi isso aqui. Como é que ficou meu fluxo de caixa? Ó, esse cara cancela com esse e vai sobrar esse cara aqui. Então, no fim do dia, o que aconteceu efetivamente? Tudo se passou como, ó, isso aqui cancelou isso. Né? Quando eu vendi o açúcar e recebi esse valor de mercado do açúcar, quer o valor de mercado do açúcar esteja muito alto ou muito baixo, ele vai cancelar com o que eu tenho que pagar aqui na minha operação no mercado de forward, no meu mercado financeiro. Né? Esse é o payoff dessa minha operação financeira. Então, como isso aqui vai cancelar com isso, o que vai sobrar? Tudo se passa como se eu estivesse entregando o meu açúcar e recebendo para isso esse preço forward price já combinado. Tá bom? Então é assim, quer dizer, resumindo, se você está comprado, se você naturalmente está comprado em alguma coisa, para você se proteger, você tem que vender aquela coisa no mercado financeiro. Então, se eu sou um produtor de açúcar, como que eu me protegi? Eu vendo açúcar a termo. Deixa eu voltar aqui lá no começo. Se eu sou um exportador, né, que é como se eu naturalmente tivesse alguma coisa, para eu me proteger, eu tenho que vender o dólar a termo. Se eu sou voltando aqui, um comprador de querosene, né? Então se eu tenho que comprar querosene, se eu sou uma padaria ou um restaurante, uma fábrica de produtos, né, de biscoitos e massas, eu tenho que comprar trigo, eu preciso me proteger, eu vou me dar mal com o aumento daquele preço. Então eu já vou lá e já compro no mercado financeiro, no mercado, o instrumento forward. Né? Eu vou no mercado financeiro e fico comprado a termo. Faço uma compra a termo, fico numa posição long nesse contrato forward. Então a empresa aérea que vai se dar mal se o preço do querosene subir, ela já compra aquilo no mercado forward, no mercado a termo e já trava o preço. O importador, a mesma coisa. O importador, ele vai precisar comprar o dólar lá no futuro. O que ele já faz? Já compra hoje a termo no mercado financeiro. Ele vai lá no mercado de termo e compra a termo aquele dólar. E aí, no fim do dia, tanto para quem comprou como para quem vendeu, tanto faz. Se você olhar essas operações todas que a gente fez, se você juntar a operação comercial com a operação
no mercado financeiro, a operação no forward, comprada ou vendida, né? Óbvio que tem que fazer direito, mas se você fizer tudo certinho, tudo vai se passar como se você comprasse o produto e já paga o preço pré-definido, ou se você vendesse o produto, já recebe o preço pré-definido, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar de contratos a termo, de energia elétrica e de juros que são um pouquinho diferentes. Um abraço e vejo você lá.